Amém. Bom dia, queridos irmãos. Quero saudar você que nos visita também. Seja muito bem-vindo a esse tempo de culto ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Enquanto os irmãos abrem o texto, só fazendo uma melhor direção a respeito do retorno do trabalho com os adolescentes, do ministério com os adolescentes. Essa próxima sexta-feira o encontro não será aqui. Mas se você tem adolescente e quer saber onde é que vai ser, me procura que eu falo com você no final. Mas a maioria já está sabendo onde é que é, então não tem mistério. Irmãos, capítulo 8 do livro da Carta aos Romanos. Nós vamos ler e meditar dos versos 12 até o verso 17. Eu farei a leitura e depois nós oraremos e aproveitaremos também para interceder pela família dessa semana. O texto da palavra diz assim, a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar. Bondoso Cristo, como é bom que os irmãos estejam unidos em torno da Tua palavra. Como é prazeroso, Deus, ver as maravilhas que o Senhor vai operando, a começar nos nossos corações. Bendito é o nome de Cristo. E queremos, Senhor, mais esse instante, sermos instruídos pela Tua doce voz, que ordena as nossas emoções, que direciona a nossa mente e conduz todo o nosso corpo para viver para a glória do Senhor. Por isso, que a Tua palavra vá operando em nosso coração nessa manhã. Também colocamos diante do Senhor essa querida família de Lucas. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, esses irmãos queridos. Derrama a Tua graça sobre esse lar, para que eles, em sua multiplicação, eles possam adorar o nome do Senhor em tudo o que fizerem. Abençoa a gestação de Débora, abençoa os filhos, para que eles cresçam com graça diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Você já achou graça aos olhos de alguém? Às vezes, pessoas entram no nosso caminho e elas se tornam instrumentos de Deus para entendermos o quanto Deus ele é generoso, o quanto que ele é gracioso em ter nos inserido na família da aliança. Certa vez, saí com um amigo, ele me convidou para ir jantar, naquela época em que eu era sozinho, nem casado era ainda. E ele me convidou para irmos a um restaurante, e eu, quando cheguei no restaurante, eu já percebi logo de cara que eu não ia dar conta de pagar a minha parte. E, por vezes, na vida cristã,
somos tentados a pensar que nós não daremos conta de chegar até os céus. Seja por uma fase da vida, seja por uma frieza na caminhada que porventura você esteja passando, seja por uma grande luta contra o pecado, por vezes passa na cabeça da gente. Está chegando um fim para essa jornada. E é por isso que eu quero considerar que os versos que o apóstolo está instruindo já desde o início do capítulo 8, você vai observar dos versos 1 ao 11, que ele está demonstrando que não há condenação mais para os crentes em Cristo. Pois, em primeiro lugar, o pecado foi condenado na carne. Ele mostra isso. E por causa da eleição, é o crente regenerado. E desta feita, ele é justificado pela fé. Não que sejam movimentos do Espírito de Deus em sequência, mas num movimento que o Espírito faz em nós. E sendo o crente regenerado, o Espírito de Cristo vive nele, age nele e o vivificará para a eternidade com Deus. Isso está posto de maneira resumida, obviamente, aqui nos primeiros versos. E é importante considerarmos que havia entre os romanos, para quem essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, convertidos ao evangelho, aqueles que pretendiam fazer algum tipo de mistura religiosa. Muito comum na época e ainda mais na capital italiana, que era um local de grande aglomeração de pessoas e também de muitas culturas e ideias e filosofias do tempo. Os judeus e prosélitos ali presentes, por vezes, pretendiam misturar a verdadeira religião de Cristo com o judaísmo caducado. E os gentios, que também estavam ali, romanos eram gentios, eles tentavam unir práticas libertinas ou idólatras que necessitavam as abandonar por causa de Cristo. Trabalhar o tema da liberdade cristã somente em Cristo, com esses dois grupos, era necessário. Pois todos carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo já desde o início. E precisam ser convencidos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quando nós olhamos para o que o apóstolo vai tratar após o texto que lemos aqui, os versos 18 a 25, a gente vê Paulo defender a ideia da expectativa da plena redenção de toda a criação e a paciente espera pela adoção dos filhos de Deus, com vistas a motivar aqueles crentes à perseverança dos santos. Portanto, se não há condenação para os que estão em Cristo e o Espírito que age nestes os santificando, e há uma ardente expectativa pela redenção e adoção dos filhos de Deus, para nosso encorajamento nessa manhã eu quero meditar sobre os benefícios da adoção em Cristo. Eu quero destacar dois benefícios ao sermos adotados em Cristo. O primeiro dele, você vai perceber dos versos 12 a 14, que nós não somos mais devedores. Olhe de novo para o texto, é importante a gente fixar a mensagem do Evangelho em nossa mente. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe que Paulo, ele quer e está com um foco em dizer para nós que os que vivem no Espírito de Cristo não vivem mais como devedores. Eles vivem destruindo, na verdade, as obras
da sua carne pelo Espírito. E aqui há algumas expressões nesse primeiro bloco que eu quero então pensar com os irmãos, que nós não podemos perder de vista. A primeira, ele fala sobre o viver como devedores. Na verdade, ele está dizendo que nós não vivemos como devedores, mas eu quero pensar o que é que Paulo está pensando sobre esse viver como devedores. E há um grupo que já foi citado, os judeus prosélitos, que viviam como legalistas, em muitas vezes, tentando justificar suas obras para serem aceitos. Há exemplo disso no nosso tempo, vamos assim trazer para a nossa realidade. Nós falaríamos basicamente do orgulhoso, que faz de tudo para estar certo. Alguns chegam a pensar que as pessoas têm dívidas com ela e ela, por sua vez, tem direitos com as pessoas. Não cede numa discussão de pontos de vista diferentes, age com as pessoas com um ar de superioridade, é rápido em pôr pesos que não está disposto a carregar nas costas dos outros. Mas há outros que, dentro desse grupo de legalistas que são orgulhosos, são os que vivem se explicando para as pessoas, como quem quer ocultar para si e para os outros as suas falhas, seus defeitos, seus pecados. Isso é orgulho expresso numa falsa modéstia. O apóstolo está falando que nós não mais vivemos dessa forma. Não somos mais devedores, ou vivemos como esses que de alguma forma tentavam esconder a sua dívida através de práticas legalistas. Mas ele fala e está falando, na verdade, também para outro grupo, os libertinos, os gentios, que são aqueles que vivem tentando fugir de Deus, ou seja, vivem como se não tivessem dívida para com Deus. Por isso, negam a existência de Deus e dessa forma não consideram a lei de Deus e vivem como o seu próprio coração mandar. Ateus, talvez você pensaria, é um grupo que se encaixa entre aqueles que Paulo estaria falando. Mas ele também está falando para aqueles que são antinomistas, aqueles que querem negar qualquer validade da lei moral como uma regra de vida e de prática para aqueles que estão se achegando a Deus. Mas o importante é que ambos os grupos estão sendo guiados pelo seu orgulho, pela inclinação carnal, que é incredulidade. Pois não entenderam ainda que todas as suas obras sem Cristo são reprováveis, pois são feitas de si e para si mesmos. Mas o apóstolo fala sobre o viver no Espírito de Cristo e o que seria, de acordo com a doutrina paulina, viver no Espírito. Então ele nos conduz para uma palavra que certamente chama a sua atenção quando você lê esse texto. Mortificardes. Essa é uma palavra que nós precisamos entender a ideia dela. Ela é uma palavra que ela é escrita, ela é expressa aqui no texto com aspectos de uma ação contínua. É o sujeito quem a pratica e ele a faz de fato. Isso quer dizer que o crente que sabe que não deve mais nada à carne, vive continuamente lutando contra a inclinação carnal que resta em seu corpo, ou seja, o seu velho homem. Mas isso não por força, isso não por violência, porque o apóstolo está ensinando essa igreja exatamente a rejeitar essa prática orgulhosa que se expressa em movimentos legalistas, que é fruto do orgulho, mas também ele está combatendo aqueles que querem de alguma forma negar na sua caminhada a necessidade de buscar em Cristo ser coerente e professar de fato a lei do Senhor.
mas não pela força, não por violência, mas pelo Espírito. É o que o apóstolo Paulo fala, na força da atuação do Espírito no crente. O que está posto aqui, querido irmão, é exatamente o oposto de como vivem os legalistas ou os libertinos. Pois, confiados na misericórdia concedida em Cristo, é que levam suas falhas, seus temores e pecados para o trono da graça. É viver com a certeza que, porque é filho, não é mais um devedor condenado a tentar aniquilar o pecado, seja sendo aquele que tenta com as suas próprias forças, ou seja aquele que vai dizer assim, não existe pecado, não vamos conversar sobre essa história. Mas creem que Cristo já os levou na cruz e pelo Espírito sempre serão vitoriosos contra os efeitos da carne. Desta feita, os que vivem para rejeitar em si mesmos tudo o que é desagradável a Deus, olham para os seus mandamentos e buscam na dependência do Espírito romper com todo pecado e inclinação pecaminosa. O grande desafio aqui não é vencer o pecado, é depender do Espírito para vencer o pecado. Portanto, irmãos, nossa relação com Deus Pai não está mais baseada no que nós podemos alcançar para tentar viver uma vida agradável para Deus. Precisamos lembrar disso constantemente. Mas no que Deus já fez por nós em Cristo, diariamente nos é transmitido pelo Espírito. E o apóstolo quer conduzir a nossa mente a isso. Isso significa que, porque somos filhos, temos o benefício de andar no Espírito, e andar no Espírito necessariamente nos conduzirá a mortificarmos as nossas velhas inclinações. Por esse benefício, devemos apresentar um ardente fervor para abandonar desvios de caráter, abandonar aquilo que nos faz parecer com as pessoas do mundo, ou reviver aspectos do nosso velho homem com sorriso na cara. Não há alegria para o crente, para aquele que está em Cristo. Olhar para qualquer parte da sua vida sem Cristo com alegria. Mas nos amoldando ao caráter de Cristo através do Espírito de Deus. E deixa eu lhe dizer, irmão, deixa eu lhe encorajar, Ele tem poder para nos vivificar no meio dessa luta. Nós não podemos, por exemplo, ser semelhantes ao rei Asa. Eu me lembro dessa história quando penso nesse assunto. Um rei de Judá que começou confiando na força do Senhor, mas depois se enfraqueceu na fé e passou a confiar na força dos homens. Asa, diante de um exército de mais de 1 milhão de soldados, ele recorreu ao Senhor, reconhecendo sua fraqueza. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 14. E olha que interessante o que no início do seu reinado, o rei Asa disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Só que se você continuar a leitura da história do rei Asa, você vai ver que após a vitória do Senhor contra os inimigos da igreja, lá no Antigo Testamento, após restabelecer o culto exclusivo ao único Deus em Judá, Asa cedeu ao pecado e fez aliança com a Síria, deixando de confiar no Senhor. Irmãos, não somos mais devedores às obras da carne, portanto, não devemos mais voltar a elas. Não temos mais aliança com o mundo, não temos mais aliança com o pecado,
não temos mais aliança, não somos mais sujeitos ao diabo, príncipe desse mundo, se estamos em Jesus. Não devemos, portanto, confiar em meios externos para viver em paz. Se nossa aliança é com Cristo, dependamos apenas de Cristo. Portanto, o primeiro benefício da adoção em Cristo é que não devemos mais nada a Deus, pois Cristo pagou a dívida do pecado. Com isso, não podemos mais viver presos ao pecado, mas rejeitá-lo e abandoná-lo é a expressão daqueles que não vivem mais como devedores. Nós vimos, então, nesse primeiro bloco, que nós não somos mais devedores, mas eu quero olhar mais uma característica daqueles que são adotados em Cristo. Meu segundo ponto aqui é: somos herdeiros do céu. Olhe de novo para o texto. O verso 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O meu ponto aqui é que nós fomos adotados para uma relação íntima, séria e duradoura em Cristo Jesus. E a prova disso é que a vontade desimpedida que clama no crente é para estarmos com Deus. E aqui Paulo faz uso de um contraste. Se você notar, Paulo está fazendo um contraste entre a escravidão e a adoção. O primeiro, afirma o apóstolo, foi outrora concedido para produzir temor. E o segundo é agora concedido para proporcionar segurança. Eu quero falar então desse espírito de escravidão que o apóstolo menciona aqui. Ele nos remete àquela obrigação pactual que todos têm de cumprir a lei de Deus. Deus, ele é criador. E ele define as regras de como a criação vai ser e deve proceder. E nisso está o pacto de obras, no qual qualquer homem, qualquer criança, qualquer pessoa que nascer e passar por essa terra é obrigado a cumprir. Nós estamos diante de Deus. E quando eu digo nós, enquanto criaturas, obrigados a cumprir a mesma coisa que Adão e Eva tiveram que cumprir. Só que esse pacto foi quebrado e nós não temos a condição de cumpri-lo. Por isso é um espírito de escravidão. João Calvino, ao falar desse texto, ele comenta a seguinte questão. Note-se que o apóstolo conecta medo com servidão, visto que a lei não pode fazer nada senão molestar e atormentar nossas almas com um miserável descontentamento, enquanto exercer seu domínio. Um exemplo disso nós podemos perceber, desse temor e esse espírito de escravidão, quando o povo de Deus estava para ouvir a voz de Deus lá no Monte Sinai. Em Êxodo 20, já após a entrega dos 10 mandamentos, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram então a Moisés: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco,
para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Veja que interessante. Isso expressa exatamente como que alguém que vive e quer viver sob a demanda da lei, como que ela se relaciona com Deus. Ela não consegue se aproximar com reverência. Ela só consegue se manter longe com medo. Porque qualquer deslize, ela pensa que é o fim. Mas em contraste, o apóstolo fala sobre esse espírito de adoção. E ele nos remete a essa segurança que nós temos em Cristo. Essa é a aliança baseada na liberdade adquirida para nós, nos méritos de Cristo. A fé é quem gera as obras. Por isso, nós nos aproximamos com alegria. Nós nos aproximamos com segurança. Não pelo que eu já fiz ou o que eu pretendo fazer, mas por aquilo que eu creio que Cristo já fez. Eu tenho uma história que me remete a esse assunto também. Ainda antes da minha juventude, enquanto adolescente, não façam isso, adolescentes. Eu estava me preparando para ir para uma festa. Na época ainda tinha baile de debutante. Hoje em dia as meninas não fazem mais essa festa, né, de 15 anos. Eu estava me preparando para ir para uma festa. Fui cortar o cabelo. E enquanto cortava o cabelo, a cabeleireira conversando e falávamos sobre a festa. E ao lado tinha uma moça se preparando. E ela tinha 15 anos, estava se preparando para um baile de debutante. E conversa vai, conversa vem, a mãe da menina também estava junto. E eu falei que eu estava indo para uma festa de 15 anos, que eu não conhecia a dona da festa. Eu estava indo sem ser convidado. Na verdade, quem tinha me convidado era o namorado dela, que era meu amigo. Mas ele disse, vocês têm que ir e vamos ver o que vai acontecer lá. Eu estava indo cheio de temor. E de maneira interessante, conversa vai, conversa vem. As características que eu fui dando de quem era o namorado, a moça fez assim, qual é o nome dele? Eu falei o nome dele. Aí a menina olhou para mim e disse, ele é meu namorado. Vocês podem imaginar como que aquele meu temor de entrar naquela festa ficou naquele momento ao lado da dona da festa. Só que a cena foi tão divertida, foi tão interessante, tão inusitada, que a mãe disse assim, meu Deus, eu conheci quem iria entrar de penetra na festa da minha filha. Você pode ir, você é convidado da gente. Rapaz, eu fui recebido nessa festa com uma alegria por essas duas. Parecia que eu era mais que amigo do que do namorado. E foi um negócio interessantíssimo, porque a festa realmente foi bem joia, nesse sentido de eu poder entrar sem ter o medo de que eu não pertencia àquele lugar. Quando nós olhamos para o que Cristo faz conosco, é exatamente essa mudança de espírito. Eu iria me aproximar dessa festa com um espírito de temor, não o que dá a sabedoria, mas aquele medo. E Cristo faz exatamente essa mudança, onde o espírito de adoção, ele conduz a nós, sabemos que nós somos pertencentes. Nós fazemos parte daquilo ali. Nós podemos entrar sorrindo, porque o nosso Cristo é quem garante isso. E para dar provas disso, irmãos, em João 15:15, o nosso Cristo diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Cristo nos encoraja a nos aproximarmos com alegria e piedade.
do Senhor. Não é sem reverência, mas é com liberdade em Cristo para conhecermos a Deus e viver uma relação de amizade como um bom pai com seu filho amado. Por isso o apóstolo fala que clamamos Abba, Pai. A palavra Abba é a palavra pai de origem aramaica, que dirigida a Deus, ela denota a ideia de intimidade, familiaridade com Deus. No verso 16, nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, ao orarmos ao Pai do céu, desejando estar com Ele, conhecê-lo, ao ouvir sua voz, estamos correspondendo ao que o Espírito está fazendo dentro de nós, confirmando ao nosso espírito que nós somos filhos. Queridos, fomos adotados em Cristo, recebemos seu Espírito vivificador. O que mais precisamos? Pode parecer óbvio, pode parecer simples isso. E é simples. Mas é uma pergunta que eu e você precisamos fazer à nossa própria alma. O que mais eu preciso? Podemos aproveitar essa relação maravilhosa com Deus. Nada mais importa, nada mais nos impede. Mas é tudo, em tudo, vamos, pela graça de Cristo, nos deslumbrar e nos maravilhar com o nosso Pai. E é por isso que o apóstolo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E há um destaque que ele coloca aqui: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Isso significa que nossa condição de salvos e herdeiros do reino com Cristo está garantida. Você não precisa temer pelas suas más obras. Você deve confiar pela boa obra de Cristo. E também ser herdeiro é receber as riquezas do Pai. Portanto, aqui não devemos pensar em nada mais a não ser na glória eterna e desfrutar dela, ainda que em menor proporção na nossa relação com o Pai em Cristo no presente momento. E o destaque que o apóstolo faz é: se com ele sofremos. Essa expressão ela é importante aqui, porque por mais que haja um encorajamento de que eu e você devemos nos aproximar confiadamente do nosso querido Paizinho, por mais que nós já vivamos antecipações daquilo que é a nossa relação com o Pai em Cristo Jesus, andar com Cristo não é apenas flores, pois sofremos na luta contra o pecado. Paulo quer que o seu público ouça isso e lembre-se disso. Caminhe, corra nessa jornada de peregrinação. Mas lembre, com ele nós vamos sofrer. Sofreremos na luta contra o pecado, contra o mundo que odeia a Deus e os que com ele se ajuntam. E também sofreremos contra o diabo, que é o tentador. No entanto, Cristo não nos deixa sem poucos encorajamentos para que nós enfrentemos a nossa luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. E é por isso que ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, igreja, devemos com ânimo buscar o Senhor com maior fervor, pois já temos tudo o que nos é necessário. Tudo o que nos é necessário está a nós disposto para vivermos vidas santas, desimpedidos para buscar o Senhor. Todo tipo de pensamento logo de manhã que lhe impede de se aproximar em oração de Cristo, deixa eu lhe dizer, você pode dizer não para ele.
Sabe aquele pensamento de peso quando você está indo colocar a cabeça em cima do travesseiro para dormir e que te desencoraja de ter um momento de intimidade com o Senhor em oração? Deixa eu falar para você, esqueça ele, diga a ele que não pertence mais a você. Cristo já fez o que é necessário para que você vá até o travesseiro e durma bem, orando ao teu Senhor e falando com Ele, inclusive sobre os teus pecados, as coisas que tu fez errado com teu filho, da maneira errada que você tratou o teu esposo, a maneira errada que você, esposo, esqueceu de tratar a sua esposa. Vá em paz e não peques mais. Mas é o que o nosso Cristo diz. Não temamos perder neste mundo para ganhar na eternidade com Cristo. Esse mundo aqui é passageiro, irmão. Não se esqueça disso. Além de não sermos mais devedores à carne, adotados em Cristo, nós somos co-herdeiros do reino dos céus. Diante dessas verdades, eu quero pensar em duas aplicações. Duas coisas que eu e você precisamos, então, pensar melhor e nos posicionarmos e buscarmos em Cristo o que nós já temos. Primeiro, porque nós não devemos nada mais, não baixemos a guarda na luta contra o pecado. Não baixe a guarda. Você está em guerra. Você não está aqui nesse mundo para passar um período menos doloroso em Cristo Jesus. Essas adversidades que estão te acometendo, elas são circunstâncias providenciadas por Cristo. E Ele está governando cada uma delas. Não ceda ao pecado em meio a essas guerras e essas lutas. Antes, pelo Espírito, renove sua vida devocional diariamente. Veja, se você é como eu, como diz o nosso pastor, né? Se você é como eu, só minha esposa que pegou, foi a referência, que ele fala isso todo domingo. Se você é como eu, você tem a tendência diária de deixar para depois, de esmorecer, não a prática de pegar a Bíblia e orar necessariamente, mas de fazê-la sem ser em confiança e dependência do Espírito. Porque quantas vezes eu e você tornamos o nosso momento devocional algo mecânico? Como se eu tivesse que cumprir uma tabela com meu Deus. Queridos, Deus não lhe salvou para você cumprir tabela com Ele. Ele lhe salvou para você desfrutar dele. É isso que eu e você precisamos lembrar a nossa alma. E o salmista nos ensina. Minha alma bendiga o Senhor. Olhe para os bens que Ele tem feito. Olha as maravilhas que Ele tem executado. Olha o quanto que Ele distanciou de você o seu pecado por causa da justiça imputada sobre você em Cristo Jesus. É assim que Deus olha para os santos. Por isso, renove sua vida devocional diariamente. Para líderes, que muitas vezes somos tendentes a ler a Bíblia apenas para o trabalho, para uma quarta-feira de grupo pequeno, para preparar o ministério, os trabalhos que vai ter que executar. Às vezes os pais que estão lendo apenas a Bíblia no momento devocional familiar, isso enfraquece as suas convicções. Porque o aspecto da individualidade, daquilo que Cristo quer transmitir a você, dos benefícios da tua adoção em Cristo, você precisa, sim, gastar tempo para fortalecer o teu coração nessa verdade individualmente. Faça isso, continue fazendo em todas as instâncias de relacionamento.
mas não deixe para depois, porque não há dívida, não tem o que impeça você de viver em Cristo todos os dias numa devoção inteira. E isso precisa de motivadores, isso precisa de propulsores. E é a palavra, é a leitura dela. E é confiada, queridos irmãos, eu volto a esse ponto, é confiado no que Cristo já está fazendo em você por meio do seu Espírito. Por isso, a sua leitura devocional, ela não pode se tornar uma prática que dependa do teu esforço, do teu desejo por Deus. Porque eu e você, na nossa alma, nós temos um defeito que se chama pecado, que precisa ser extirpado e ainda não foi completamente, que te leva a pensar que você pode viver sem Deus. Isso é o efeito do velho homem. E isso precisa ser lembrado diariamente na presença do Senhor, que Cristo já venceu essa carne. Cristo já venceu esse velho homem. E você precisa ir se despindo dessa roupa do velho homem e se revestindo do novo em Cristo Jesus. E onde é que a gente faz isso? Onde é que a gente começa fazendo isso? É numa vida devocional. É recordando e evangelizando o nosso próprio coração. Então não torne os teus momentos devocionais algo que não seja em uma guerra, onde o Espírito está militando contra a sua carne e a sua carne está militando contra o Espírito. Mas a segunda coisa que eu quero considerar diante dessas verdades é, como herdeiros do céu, suportemos os sofrimentos presentes com olhos na glória de nosso Pai. Viva as circunstâncias que Deus está te colocando aqui agora, nesses últimos 15 dias. Passe por esses sofrimentos olhando firmemente para a glória no Pai. Vivamos com a garantia que temos em Cristo. As garantias terrenas, na melhor das hipóteses, elas podem só lhe dar um cheirinho do que é a garantia em Cristo Jesus. Porque as garantias que nós temos aqui nesse mundo, elas são passageiras. E você já experimentou isso de diversas formas. O dinheiro que um dia está dando e outro dia não está dando mais. A casa que um dia estava perfeita, perfeito estado, como recebemos recentemente, eu recebi, na verdade, no meu WhatsApp, a casa simplesmente foi tomada pela água por uma chuva dessa que teve aí desses dias, que nem foi das piores que tem aqui em Recife, né? Mas a pessoa perde tudo. As garantias que nós temos aqui, elas não são aquilo que os nossos olhos devem ser postos. Vivamos com a garantia que temos em Cristo. Ela não é subjetiva, irmão. Não caia nesse engodo de que aquilo que nós temos em Cristo é subjetivo. Não, querido irmão. O fato de você não ver, por não ser material, o fato de você não poder tocar, ela está definida na história. Quando o Cristo Jesus subiu aquela cruz, desceu, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, e ele concluiu toda a obra, e todos aqueles que olharem firmemente para ele são curados para a eternidade e têm acesso aos céus. Essa é a garantia. Apesar das aflições terrenas, às vezes por perseguições que você pode viver no seu trabalho, às vezes por privações financeiras comuns à vida piedosa, podemos, queridos irmãos, suportar por causa da nossa ressurreição em Cristo cada uma delas. Porque nós somos herdeiros com Cristo. Naquela noite que saí com o meu amigo e não tinha a menor condição para pagar a minha parte, ele não me consultou sobre as minhas condições.
Ele simplesmente pagou 100%. A doutrina da adoção nos ensina isso. Que já temos garantido todos os benefícios ao sermos contados entre os filhos de Deus. Que o Senhor nos socorra na nossa fraqueza de fé. Vamos orar? Cristo bendito, como nós precisamos do Senhor. Porque ao examinarmos o nosso próprio coração, Senhor, nós vemos que com tanta largueza, tanta facilidade, nós nos esquecemos dos benefícios que o Senhor já conquistou para nós. E como é bom, Cristo, ser pertencente à família da aliança. Porque dentro dela, nós somos encorajados a voltar, a mirarmos os nossos benefícios em Ti e a admirarmos o quão belo Tu és, Cristo. Quão maravilhoso o Senhor é conosco. Não necessitamos de mais nada. Essa é a nossa confissão aqui essa manhã. Queremos e precisamos só de Ti, Cristo. Por isso, renova a nossa fé. Renova em nós, Senhor Deus, a nossa força, para que ela não seja vivida em conformidade a nós, mas seja em conformidade ao nosso Cristo. Fortalece Tua igreja, Pai, para que ela ande desimpedida nesse mundo, cumprindo com toda boa obra daqueles que foram adotados em Cristo Jesus para vivê-las. Em nome de Jesus. Amém. Amém.